Boa noite, família! Hoje estamos aqui mais uma vez num episódio não só inédito, porque são 3 pessoas conversando aqui hoje, mas um episódio em que a gente, de improviso, resolveu gravar. Estou aqui hoje com Arthur Saturnino, meu Satisfação. parceiro de Divipod, e Tamo junto. Prefeito Gleidson. Esse aqui é parceiro para a vida. Espero que vocês gostem. Vai ser um bate-papo completamente aleatório, sem ensaio, sem pauta, sem cortes. Mas acreditem, em função do momento que passa a nossa cidade e o nosso país, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Afinal de contas, se eu posso, vocês podem. Se nós pode, Tive pode. Divipod. Tamo junto. E aí, meninos? É Como uma que vocês estão? satisfação estar aqui presente com vocês, num ano tão decisivo para a política nacional, um ano de eleição, e a gente está aqui com uma figura muito importante para a cidade de Divinópolis. Ele disse que a gente pode apertar o berne dele, que não tem pauta Como definida. sempre, aliás, né? É Ele não escolhe pergunta, não. uma pessoa autêntica. Nosso prefeito Gleide, seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço e como a gente sempre fala, né, quem não deve não teme. Então eu não tenho medo nenhum de nenhum tipo de pergunta, porque eu tenho todas as respostas com honestidade, com transparência, e é isso que a população sempre espera de um político, que ele fale a verdade. Às vezes eu pago um preço muito caro, porque a população não está preparada para ouvir a verdade também não. Exatamente. E assim, Gleidson, esse ano é um ano decisivo para a história do Brasil. Eu vejo que é a eleição mais importante da história do Brasil. Você fez um trabalho exemplar assim na prefeitura de Divinópolis, no executivo. E as pessoas dizem, né, nos bastidores, que você vem concorrer para o legislativo. Qual a diferença assim que você vê do perfil de um político do executivo para o legislativo? Quais bandeiras você levantaria numa possível candidatura para o legislativo? Eu acredito que isso, até mostrou nas eleições, né, a aprovação que eu tive, de quase 80%, é que nada supera o trabalho. E o que eu mais fiz foi entregar resultado. E o executivo é isso. E às vezes eu vejo no legislativo essa falta de resultado. Às vezes, hoje o legislativo e hoje isso aqui é fato, todo mundo usa a rede social. Então não é defeito de ninguém usar a rede social. Mas eu acredito que você tem que usar a rede social para entregar resultado. E às vezes eu vejo muito legislativo, principalmente, deputado, tá nas redes sociais, mas você não vê o cara, que ele não é o papel dele, mas ele tem as emendas. Então tem como ele mudar a vida das pessoas. Você não vê deputado falando de esgoto, você não vê deputado falando que colocou uma emenda para construir uma escola, para um calçamento, para um poço, para um asfalto, e isso impacta diretamente a vida das pessoas. Hoje você vê a maioria do legislativo, principalmente da ala da esquerda, é querer surfar no engajamento do outro. Então isso é ridículo. Então, se por acaso eu viesse ser um candidato a deputado, a população pode ter certeza que hoje eu dependo deles. A prefeitura de Divinópolis é uma prefeitura que, para ela poder fazer obra, ela depende de recursos de emenda parlamentar de deputado, senador, vereador. Eu, como legislador lá e tiver essas emendas, agora eu vou poder colocar essas emendas tudo aqui em Divinópolis, coisa que eu dependo deles. Exatamente. Divinópolis e região, né? O que o Gleidson falou uma vez, e é verdade, é o seguinte: a vida da gente acontece no município. As grandes demandas da população acontecem no município. Não é no estado, não é no país. A pessoa mora, ela tem residência no município. É lá que ou a rua dela tá calçada ou não tá. É lá que ou chega esgoto ou não chega. Então, o que eu acho muito interessante, dentro disso que você falou, é que você vai trazer essa sua experiência no executivo, né, que viu realmente o calor da população clamando por uma melhor qualidade de vida, e você entregou isso nesses seus 2 mandatos. E você vai agora, se você decidir sair para o legislativo, você vai usar essa sua experiência em prol da população. Fala um pouco mais sobre isso, que eu acho isso muito importante. Aliás, eu acho que todo político deveria, no mínimo, fazer um estágio no Poder Executivo, entendeu? Antes de tirar uma onda no Legislativo, porque é muito fácil você ser só pedra também, né? Porque o Executivo é a vidraça, não é isso? Ah, totalmente, não tem como comparar o executivo com o legislativo, não. E até mesmo prefeitura, igual você falou, porque hoje o Estado e a União, o que que ela impacta na vida do cidadão? Ao contrário, ela impacta de forma negativa.
Porque os seus impostos, 90% vai tudo para lá, e você não vê isso voltando. Volta 10% para cidades, onde que eu te falei que Divinópolis hoje ela é totalmente refém de investimento. Investimento é o quê? Fazer obra com emenda parlamentar deles. Hoje eu não consigo fazer obra com recurso próprio da prefeitura. Hoje os recursos próprios a gente paga só folha de pagamento. Então, assim, eu pela experiência que eu tô tendo nesses, já está indo aí para 5 anos, mais ou menos 5 anos e meio que eu estou no executivo, eu vou poder levar isso para o legislativo e colocar isso, que o legislativo seja mais produtivo. Não ficar só parlando, igual na maioria das vezes você vê. E aqui, gente, eu não estou falando que são todos, não. A gente vê que tem muitos parlamentares, tanto vereador como deputado, senadores. O meu irmão, antes você viu um senador numa estrada mostrando buraco? Nunca. Nunca viu isso, gente. Né? Para começar, você votava em senador por legenda. Qual que é você nem sabia quem você estava votando. Exatamente. Você só conhece hoje um senador após Cleitinho, que você foi saber o que é um senador. Então, Exatamente. assim, eu acho que é isso que a política precisa, porque a gente fica caro, meu irmão. É. Você entendeu? Um prefeito hoje, o salário líquido dele é uns 21 mil. Deputado, senador beira a casa de uns 30 mil. Vereador hoje na casa de uns 12 mil. Então, se a gente fica caro, a gente precisa mostrar resultado. E eu tenho a consciência limpa disso, porque eu durmo hoje praticamente 4 horas por dia para poder trabalhar praticamente quase 20 horas para o Divinopolitano. Perfeito. Muito interessante. O que você acha dessa história, Arthur? Executivo ou legislativo? Aonde é que tá, vamos dizer assim, o pulo do gato para a gente melhorar a vida do povo? Eu acho que o executivo e o legislativo, a melhor maneira de trabalhar é junto. O que a gente vê hoje muito é um legislativo que faz uma oposição cega para poder se beneficiar politicamente, né? Verdade. Por exemplo, recentemente a gente teve uma deputada estadual jogando para a galera sem estudar profundamente a respeito do subsídio da passagem do ônibus em Divinópolis, sem explicar para a população por que que existe esse subsídio, qual a importância desse subsídio, e jogando para a galera para tentar desmoralizar o poder executivo, mas também explicando claramente. Como é que você vê isso, Gleidson? A oposição pela oposição do legislativo, que às vezes até atrapalha um trabalho mais eficiente do executivo. Você falou tudo, isso aí é oposição por ser oposição, não quer ajudar em nada. E o pior ainda, Arthur, é a hipocrisia. Porque esses mesmo que é contra você dar subsídio para não aumentar a passaginha, eles é a favor de diminuir de 65 anos para 60 a idade, para ter gratuidade, eles é a favor do transporte público para universitário, eles foram lá bater palma na UENG, o dia que eu dei transporte de graça para poder os estudantes ir fazer o Enem, que não foi de graça. A prefeitura pagou a empresa para poder liberar esse dia. E aí eles jogam para a galera o tempo todo. Uma coisa, gente, que a população tem que entender, e aí, igual, por exemplo, você acha que eu não quero. O que eu mais quero, Arthur, é deputado, é vereador, é senador me fiscalizando. Eu sou um cara honesto, a minha gestão é honesta. Eu quero que me fiscalize, mas me fiscaliza para eu poder crescer, para poder ver as empresas que estão executando obra, se elas estão aplicando um asfalto de qualidade. Você entendeu? Eu preciso de mais pessoas para me ajudar. Agora, jogar para a galera e fazer uma posição burra, aí é covardia com o povo. Que eu vou dar um exemplo. A questão do transporte, como eu te falei, que ela é a favor de dar gratuidade para eles. Como que eu vou dar gratuidade? A empresa vai trabalhar de graça? Tem que dar o subsídio. E aí, uma coisa que a população tem que entender do transporte público é uma coisa. Você cobrar do transporte público melhorar com questão de linhas, uma estrutura melhor dos ônibus, né, ônibus mais novos, um ar-condicionado, é uma coisa. Outra coisa é o preço da passaginha. Durante o ano, eles fazem um estudo lá da tarifa, o impacto dela, juntando o valor dos motoristas, o reajuste do motorista, o desgaste do pneu, tudo. Que lá engloba lá no final do ano, fala assim, ó, o preço da passagem é tanto. Para poder aumentar. Prefeitura, o valor é esse. Prefeitura, não, eu não quero que aumente, não. Então você tem que dar o subsídio. Você entendeu? O subsídio não é para poder aumentar linhas, não. Isso está no contrato. O contrato. E aí, não foi eu que fiz o contrato. Esse contrato é de 15 anos atrás, que beneficiou só a empresa. E para poder lembrar, o tanto que é hipócrita, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a própria Câmara, não sei se ela estava lá ainda, votou para poder cancelar o contrato. Cancelou o contrato, foi para o Tribunal de Contas e já ganhou na Justiça a Transcid.
Então, assim, tudo que estava no meu alcance para tentar melhorar o que estava no contrato, eu tentei. Só que, infelizmente, já ganhou na justiça. Agora, o ano que vem, tem a nova concessão de transporte público. Aí é a hora de se discutir. Ó, eu quero mais 50 ônibus, eu quero mais 30 linhas, eu quero ônibus com ar-condicionado, eu quero gratuidade para estudante. Vai somar aqui tudo, leva só. O valor X da passagem é esse. E aí, se a prefeitura tiver condições de subsidiar um preço menor, ela vai tentar. Se não tiver o preço da passagem, vai ter que ser aquele. Isso e aí não leva isso com transparência. Joga pra galera. É. Eu acho que a população ela precisa ser mais bem instruída sobre as pautas. Porque você tem mecanismos de rede social para, em tempo real, falar o tempo todo com a população. Mas uma coisa que eu vejo que poucas pessoas fazem, pessoas públicas, né, homens públicos, é dedicar um tempo a explicar como você está fazendo aqui agora, entendeu? Porque realmente foi uma pauta importante, muito recente, né, dessa semana, e uma pauta que realmente impacta diretamente na vida do cidadão. Agora, é a primeira vez que vem alguém e explica exatamente o histórico, inclusive, desse contrato para a população, que não sabe, né? E, sinceramente, não tem obrigação de saber. Eu Não, acho mas que eu discordo, tem, porque tudo que é público tem que ser transparente, a população tem que saber, igual eu falo. Onde estava, porque parece que agora tudo é o Gleidson. Tudo aqui em Divinópolis, qualquer coisa que acontece. Mas cadê a população há 15, há 10 anos atrás? Porque esse, o povo tem memória curta, velho. mas isso aí foi votado na Câmara, essa concessão aí. Aí o povo, por isso eu tô falando, o ano que vem tem a nova concessão. Todo mundo tem que participar, Aí, ó. porque ali, na audiência pública, vai falar assim, ó, hoje o diesel tá tanto, para poder ter um ônibus que ele custa 1 milhão, que vai ter ar-condicionado, Wi-Fi, que vai ter gratuidade para isso, para aquilo, vai ser tanta passaginha. E aí? Você entendeu? Porque Entendi. ninguém vai trabalhar de graça não, gente. É, mas o que eu vejo assim, ó, e aí fica uma sugestão. Essas pautas, antes de você consumar, às vezes, uma decisão, é importante você talvez relembrar o histórico para a população, porque, eu repito, o povo ele tem muito memória curta para certas coisas. E, e eu acho que esse tipo de pauta complexa, mas muito importante, é importante não só você tomar a decisão certa, como eu tenho certeza que foi a que você tomou, mas fazer o que você está fazendo aqui agora, que é explicar para a população. E hoje, nós estamos aqui num podcast, mas não precisa disso. Você, hoje em dia, você tem vários outros mecanismos para você, em tempo real, produzir um material explicando essas situações para a população. Então, mas está feito, tá explicado e O problema, Daniel, que você pode reparar isso na vida, isso é em geral. A população gosta de consumir mais aquilo que é mentira. E às vezes uma mentira, toda hora falando a mentira, ela se torna uma verdade. Aí quando você vem com a verdade, a viralização dela não é a mesma coisa daquilo que a pessoa falou mentira. Infelizmente é assim. Pois Quando é, eu mas aí eu quando vou dar um exemplo, eu quero até ouvir. É muito importante você falar isso aí. Hoje em dia, o que viraliza. Estava até conversando isso com a Amanda. É, hoje em dia, o que viraliza, o que bomba, geralmente são coisas imbecis. Não são coisas profundas, não são coisas que vão realmente agregar na vida das pessoas. Quando eu decidi escrever um livro, eu falei, porra, hoje em dia ninguém lê mais. O que, que eu vou fazer escrever livro? Entendeu? Mas, aí entra o outro lado. Mesmo que seja quase que uma resistência a essa nova ordem mundial, que o que viraliza é o superficial, é o besta, é o engraçado, é o cômico. E o que é profundo, mesmo sendo poucas pessoas que dão atenção, a gente não pode desistir disso completamente. Claro que a gente usa as ferramentas de rede social também para viralizar, mas eu acho que a gente deve deixar também um legado de coisas profundas e mais sólidas, mesmo que pouquíssima gente vá acabar consumindo. Eu hoje, principalmente do livro Político Empregado do Povo, eu tive poucos feedbacks até agora, mas eles foram muito importantes, porque a gente percebeu que as pessoas efetivamente leram aquilo ali, gastaram, investiram o seu tempo para consumir aquela informação que foi muito estudada, muito pensada. E isso para a gente é gratificante, e quando eu não estiver mais aqui, o livro vai continuar eternamente.
Agora, um post de Instagram, um vídeo viral, a gente sabe que tem uma vida muito curta, entendeu? Então realmente vai ter aquela explosão mas daqui a pouco todo mundo vai esquecer. Por que que eu tô contando isso? Porque numa época em que rede social virou sinônimo de viralização a qualquer custo, a gente tem que pensar sem em informação de qualidade, que mesmo que pouca gente vê, mesmo que pouca gente leia, são essas informações que vão ficar por aqui quando a gente não estiver mais por aqui. Por aí. Mas quando, por exemplo, quando eu perguntei para o Gleidson, falando a respeito da oposição para a oposição, a lacração pela lacração, né, a viralização É pela isso aí, é viralização. isso aí. Por exemplo, Exatamente. se o Gleidson não aumentasse, não desse o subsídio, a oposição ia falar que ele abandonou o povo, Sim. que o pobre estava desamparado. Então, de qualquer forma, vão criticar, né? Porque se realmente quisesse ajudar a cidade, por exemplo, apontaria uma solução. Só que aponta só a crítica e, principalmente, a gente tem que prestar atenção no momento das coisas, em ano eleitoral. Porque aí surgiu essa pauta do subsídio, né, para o Uhum. transporte público. Aí alguns vereadores já começaram a falar a respeito de uma CPI do transporte público em Divinópolis. Para quê? Para poder desgastar a imagem do executivo e aumentar a imagem de alguns do legislativo que vão ser candidatos esse ano. Então eles não estão interessados propriamente no progresso da cidade. A mesma coisa com a questão da Copasa. Hoje a Copasa está aí acabando com a nossa cidade há anos. Todo mundo reclama da Copasa. Mas aí, por exemplo, porque é uma pauta da direita, a privatização da Copasa, eles são contra a privatização da Copasa. Então, qual que é a solução? Eu queria até perguntar isso para você, Gleides. Como é que está o pé da Copasa? Porque disseram que ela ia sair de Divinópolis, agora já tem a questão da privatização dela. Como que você vê a privatização da Copasa? Eu sou a favor 100% da privatização, já chega de Copasa. Esquece que ela não vai prestar um serviço de qualidade. Quem defende a Copasa é porque está ganhando alguma coisa. Você entendeu? E tem essa questão do, igual você falou, é porque a direita ela é a favor da privatização, então vão ser contra. Ô, gente, é só você rodar, você pode rodar uma esquina aqui que você vai ver um serviço de péssima qualidade dela. Você pergunta à população que não é envolvida com a política e fala assim: você quer que a Copasa continue? Chega, meu irmão, já deu. Você vê que eu tô batendo essa tecla e tem 5 anos. E ela não consegue. Por quê? Porque praticamente 50% da Copasa já é privatizada. 50% é do Estado, 50% ela é privatizada. E aí, eles, no caso do Estado, eles não conseguem mais prestar um serviço de qualidade, porque é tudo terceirizado. E eles não fiscalizam essa terceirização. Se eu for contar aqui coisa que a gente escuta de funcionário da Copasa, até para não tentar pra não prejudicar eles, então, tipo assim, não adianta mais querer insistir com a Copasa, não. O caminho é isso mesmo, é privatização. Aí eles começam a jogar pra galera. Não, mas só a conta de água vai subir, que não sei o quê. O que tem que ser feito agora é um contrato, que aí, igual eu falei do transporte público. Quando começar as audiências públicas que vai ter, a população poder ficar ligada, e o contrato seja para beneficiar a população. O que vai mandar na concessão é o contrato. Entendeu? De investimento, tanto prazo que ela tem que ter de investimento. Então, assim, é isso aí que a gente tem que acompanhar, tanto os deputados, os senadores, a população, para poder fazer. Quem for a empresa que for administrar o esgoto e a água, que possa cumprir um contrato que vai beneficiar a população. Exatamente. É isso aí. E ó, o senhor falou aí a respeito da. Por exemplo, quando é uma pauta da direita, por mais que seja benéfico para a população, a oposição da esquerda vai bater nessa pauta para poder lacrar, né? O senhor se posiciona de direita, por que que o senhor se posiciona da direita? E se o senhor, caso vá para o legislativo, vai levar as bandeiras da direita? E quais são essas bandeiras que você acredita? Eu sou um prefeito de direito humano. Aí, por que que eu tô falando isso? Porque várias pautas da direita, por exemplo, com essa questão da liberdade, a questão da diminuição da máquina pública, essas coisas, eu sou apaixonado com isso, com austeridade. Mas igual, que às vezes a gente fica rotulado de ser de direita e falar assim, mas o de direito não olha pelo pobre. É só você andar em Divinópolis, você vai ver que a minha gestão só olhou, 80% foi para os pobres. Você vai andar nos bairros, eu sou o prefeito que mais fiz para essa população carente. A questão do ônibus, tá indo para 6 anos, então um reajuste tarifário, né, não aumentou a passagem até hoje. Você vai andar aí, igual, por exemplo, lá o restaurante popular, que estava. Tô falando isso que eles falam que isso é pauta de esquerda, mas eu tô fazendo isso, entendeu? Então, assim,
Tá no UPA, quantas UPA você colocou? não, por saúde, Pô, né. saúde, desculpa. Então, eu já até perdi as contas Pois de é. em bairros afastados, É, né, calçamentos em bairros, é. iluminação, a gente tá aí arrumando a questão do esgoto. Então, assim, é aquilo que eles falam que é pauta de esquerda, mas que não é. É pauta humanitária, É né? humanitária, entendeu? Por isso que eu falo que eu sou um prefeito de direita com olhar humano. Mas a população pode ter certeza que, se por acaso, né, eu vier a estar lá na Câmara de Deputados, o meu maior foco sempre vai ser priorizar a população que mais precisa, que é a população mais pobre. De poder ela ter o direito de, como qualquer um cidadão tem, de ter acesso à saúde, à educação, à infraestrutura, a lazer. É isso que eu vou estar lá brigando lá por toda a população de Divinópolis. E região, né? Até porque a esquerda, ela sequestrou a pauta social, né, a pauta social não é deles, a pauta social é de qualquer pessoa que tem algum pingo de moralidade, vai defender essas pautas. E essa é a importância de uma pessoa que se posiciona de direita, olhar para o lado social também. Por exemplo, na questão do hospital regional, muita gente criticou o senhor pela sua aproximação com a Gleide Andrade, por exemplo, que é uma liderança do PT aqui em Divinópolis, ou com a sua ida lá em Brasília para poder conversar com lideranças da esquerda, porque se a gente também não pegar essa pauta de volta para a direita, eles iam se aproveitar, né, da pauta do hospital regional e seriam como se fossem os pais da obra. Como é que foi essa negociação do hospital regional e qual que é a participação do senhor, dos seus irmãos, para poder trazer esse hospital para Divinópolis e concretizar esse sonho da população? Agora tem um monte de pai e de mãe, né, É. principalmente de mãe, que não tem nada a ver com o tijolinho daquele hospital. A gente tem que voltar lá no passado para dar mérito para quem merece de verdade. Se hoje o hospital está terminando, a gente tem que voltar lá para 2010, 2011, que o Domingos Sávio já era deputado e ele correu atrás de começar a construir esse hospital. Aí eles vão falar assim: "Ah, mas o Domingos Sávio, por que o hospital não inaugurou até hoje? Ele não é governador, não tinha como ele acabar de executar". Aí depois entrou o Pimentel, que não fez mais nada, e o Zema, que pegou o dinheiro da Vale e quis terminar o hospital, e depois veio essa negociação junto ao governo federal, do governo federal tá administrando, o hospital regional. E aí parte para a Gleide. Quando estava nesse assunto de quem vai administrar, e eu estava na rádio falando sobre isso, e eu pedi ajuda, ela falou assim: "Ai, eu tenho acesso diretamente ao governo federal". Eu falei: "Eu não quero ajuda para colocar aquele hospital funcionando não, independente dela ser do PT, de esquerda, eu não tô nem não ué, eu quero ver aquele hospital funcionando". Essas coisas que a gente tem que começar a separar, você entendeu? Esse radi porque igual você falou, eu apanhei com boa. "Ah, que o Gleice não é de direita não, ele é de esquerda. Daqui uns dias tá afiliando o PT". Oi, não tem possibilidade nunca na vida, nunca, vocês podem anotar, eu nunca vou me filiar a um partido de esquerda, você entendeu? Ao contrário, eu sempre vou combater, o PT. Porque uma coisa, ô Daniel e Arthur, que a gente tem que saber separar, eu respeito uma pessoa que é de esquerda. Agora, o cara que vota no Lula, pelo amor de Deus, porque o Lula já comprovou que ele é um corrupto. Você entendeu? Então, assim, o que mais eu fico indignado é isso. Porque hoje a esquerda e a direita virou igual Cruzeiro e Atlético. Não adianta eu chegar para um cara de esquerda e querer achar que ele vai se tornar de direita, que não vai. Você entendeu? E a mesma coisa o cara de esquerda para direita. Agora, eu não posso ficar colocando política de estimação, não, meu irmão. Você entendeu? Vai ter pauta da esquerda com essa questão do olhar social que eles têm, é bacana. Você entendeu? Dessa questão de sempre estar olhando pelos os mais pobres, que é uma coisa que eu tenho como direito. Agora, defender um corrupto que já foi condenado em 3 instâncias, que você vê gente delatando que ele pegou não sei quantos milhões, que destinou tantos, é uma vergonha, meu irmão. Você quer ser de esquerda, seja de esquerda, defende seus ideais, mas não defende as pessoas, não. Você falou tudo. E aí eu quero deixar isso muito claro. Separar ideologia de pessoas. Eh, a gente realmente não eu estava até comentando isso. Quem de nós, quando era mais menino, não gostava do socialismo? Todo mundo. Eu, com certeza. A gente brinca o seguinte, que até os seus 20 e poucos anos, se você não fosse mais de esquerda, mais voltado para o socialismo, você não tinha coração. Só que chegando perto dos 30, se você continuar, é porque você não tem cérebro. Não, e o Entendeu? problema não é isso não, Daniel, o problema é que quem prega isso na prática, principalmente os políticos, eles não vivem. Porque igual, por Exato. exemplo, eu posso ser o cara mais milionário do mundo, mas enquanto eu tenho uma sociedade que o cara não tem acesso a um esgoto, o cara ganha um salário mínimo, ele tem que
ir no supermercado e ficar contando pratinho para comprar um bife de carne, comprar um arroz, eu não tenho coragem de andar num carro de 500 mil. Exato. Você entendeu? E eu posso estar ganhando milhões. Sim. Eu sou um cara cristão que, para mim, quando você está num patamar desse, você vai ajudar o próximo. Uhum. Então, assim, eles, a esquerda, não vou falar que são todos, né? Mas eles pregam uma coisa que vai fazer, mas na prática é É o outra. que o Lula e a Totalmente. Janja fazem. Olha as viagens que esses Isso caras é um fazem. absurdo, gente. Você Você sabe que entendeu? você vai falar isso pra um cara disso, ele vai. E daí? Exatamente. É esse tipo de coisa que a gente tem que começar a separar. Quer ser de direita? E aqui também não tô aqui para poder falar que a direita não tem pessoas também. Tem errado Tem também. errado também, do mesmo jeito. Ô, Só que eu tenho essa vantagem. Se tiver errado, meu amigo, tem errado e eu É. não vou passar não vai pano, passar não. pano. Exatamente. Ô, falando nisso, e a marcha do Nicolas, hein? Vamos falar um pouquinho? Quem fala primeiro? Eu vou deixar pro campeão aí. Até a marcha do Nicolas, você falando aí a respeito disso, eu lembrei de um ponto muito importante que ele disse lá, que a população tem que parar de procurar salvador da pátria. Tem que parar de colocar a nossa responsabilidade nas costas de um salvador da pátria, seja o Bolsonaro, seja o Nicolas, seja qualquer um. Eu vejo assim que a marcha foi mais importante para despertar as pessoas, e a responsabilidade de mudar o É país coletiva. é de cada um de nós. É isso aí. A revolução verdadeira não é confiando a revolução na mão de um político. É a revolução interna, as pessoas fazer uma introspecção, reavaliar os valores morais de cada um e cada um saber o seu papel na sociedade. Porque senão a gente fica na mão de refém. A gente fica refém desses políticos, né? E eu vejo, que nem o senhor falou, a população tem que se preocupar mais com política, procurar se informar mais, procurar estudar mais a respeito de política, porque às vezes as pessoas ficam querendo, assim, fazer uma paz no país, mas a paz tem que começar dentro de nós, né? Exatamente. Para a gente fazer uma paz no país, primeiro a gente tem que fazer uma paz nos estados, nas cidades, na nossa rua, na nossa família e nós, para depois Dentro de a casa, gente, né? Dentro para de depois a casa. gente querer fazer uma paz no país. Como é que você vê isso, assim, a responsabilidade do povo também na transformação política do nosso país? Ô, Arthur, eu sinto isso na pele todos os dias, né? A população cobra muito do poder público, mas às vezes ela não preocupa com a porta da sua casa e nem com lixo. Então, assim, não adianta querer achar que vai ter um salvador da pátria, até porque, igual, por exemplo, vamos colocar que esse ano agora a direita vai ganhar e vai entrar lá que seja o Flávio ou que seja o Ratinho, esses candidatos prováveis da direita. Pelo que é o sistema, se continuar o sistema do mesmo jeito, não tem como governar. Enquanto o executivo for refém do legislativo, o cara ali, o presidente, o prefeito, o governador, ele é simplesmente um fantoche que tá ali, porque quem comanda mesmo o país é o legislativo. E agora o judiciário, para piorar. Porque antigamente era só o legislativo. Então, assim, tem que mudar todo esse sistema para a gente poder mudar realmente o Brasil. Porque enquanto tiver a Constituição desse jeito, né, que, por exemplo, um processo de impeachment de um presidente, de um prefeito, passa na mão dos vereadores, dos deputados. Simplesmente, se um cidadão for lá e for com a cara do prefeito pedir um pedido de impeachment, eles vão abrir. E se o prefeito ou o presidente não tiver ali um bom relacionamento, ele dança na hora. Aí o contrário também, que é o que está acontecendo hoje. Você tem um presidente da Câmara e do Senado segurando os processos de impeachment porque está mancomunado com o Lula, com Alexandre de Moraes, com o rabo preso com todo mundo. Então, são os dois lados. Realmente isso precisaria ser revisto. De uma forma geral, e aí entra o profissional de direito falando, né? Sempre quando você concentra um poder muito significativo na mão de uma pessoa só, mais cedo ou mais tarde dá errado. Por que algum Cristo colocou na lei que o pedido de impeachment só pode entrar em pauta se uma pessoa, que é o presidente do Senado, quiser? Tá vendo? Você não pode concentrar poder, nem o presidente da República tem tanto poder. Por que uma pessoa tem esse poder? Tá errado, entendeu? Por que um juiz de direito, no caso, um ministro do Supremo, ele pode mandar prender, pode mandar soltar, sem que ninguém possa fazer nada? Você não pode ter poder demais concentrado na mão de uma pessoa só. Nem o presidente da República tem esses poderes. Por que um ministro do Supremo vai ter? Por que um presidente do Senado vai escolher se julga ou não julga um processo de impeachment de um ministro, de um presidente? Então,
Isso que você está falando é muito real. E aí, se realmente você chegar lá na Câmara Federal, se as coisas caminharem para isso, fica aí uma sugestão de realmente revisão legislativa nesse sentido. Porque eu não tô. Aliás, tem uma pessoa, e aí, de novo, o deputado Domingos Sávio, que protocolou uma PEC justamente questionando decisões monocráticas do Supremo. O que é isso? Não pode existir uma decisão inconstitucional. Se houver uma inconstitucionalidade, o parlamento pode cancelar essa decisão do Poder Judiciário. Entendeu? Tá lá para votar. Precisa mais gente trabalhar e discutir um pouco mais essa questão. Mas é o que você falou. O sistema, da forma como ele tá, ele engessa demais e o Poder Executivo ele fica muito limitado no seu espectro de ação. Não é isso? Mas vamos falar um pouco mais da marcha do Nicolas. Olha, deixa que eu Eu falo, queria então. até entrar Hum, mais profundamente fala. nisso aí que você falou e fazer uma pergunta para o Gleidson. Hum, Porque aí você falou no macro, né? Agora vamos para Uhum. o micro, aqui em Divinópolis, da relação do executivo com o legislativo. É boa. Que as pessoas não entendem, por exemplo, como que o senhor se aproximou de alguns vereadores que antes era oposição ao senhor. Se você não tivesse feito isso, você acha que você conseguiria manter o seu mandato até o fim? E como é que acontece essa relação do executivo com o legislativo? Porque o executivo também ele fica refém, né, o prefeito fica refém dos vereadores. Como é que acontece essa relação e qual que é a sua visão a respeito disso? por parte de mim, Arthur, eu sou um cara muito humilde, entendeu? Quero fazer as coisas acontecer. Então, assim, tem vereadores que foram oposição, hoje, eu nem falo que é base, porque você pode reparar lá que tem vereador que me cobra o tempo todo, por melhorias, assim, igual eu falei assim, quem tiver disposto a querer somar com o executivo, pode vir que tá com as portas abertas. Até mesmo aqueles que no passado me defamou, me bateu, o meu foco é 100% da população de Divinópolis. Eu não estou focado com picuinha, com briguinha, não. Eu quero é o desenvolvimento da cidade. E para ter esse desenvolvimento da cidade, os poderes têm que estar harmônicos, tanto a prefeitura como a Câmara. Se a Câmara tiver mal com a prefeitura, as coisas não vão acontecer, porque ela pode lavar a cidade. Isso aqui eu não estou falando que a Câmara de Divinópolis, não são todas do Brasil. Elas têm o poder de travar uma cidade. Entendeu? Então, assim, eu sou um cara totalmente humilde, e a partir do momento que qualquer vereador, até o Vitor, que é de esquerda, Raquel, o dia que eles quiserem lá na prefeitura e falar, "Ô Gleice, eu estou precisando disso, você consegue me ajudar nisso?" Tá de portas abertas. Qualquer um, Arthur, qualquer um. Eu, graças a Deus, eu não guardo mágoa, eu sou um cara que eu sei perdoar, então, sim, o meu foco é 100% a população. Corretíssimo. Tá aí um legítimo empregado do povo, com foco 100% para a população. É um exemplo a ser seguido, né? Agora vou eu falar sobre a marcha do Nicolas. Se vocês não quiserem falar, eu vou falar. Não, Não, pode depois falar, que comenta aí, ué. Cara, eu já vi dois. Tô com 50 anos. Eu já vi 2 políticos arrastando gente como eu vi recentemente, que foi o Bolsonaro, principalmente na época lá do 7 de setembro, das motociatas e etc e tal, e depois agora o Nicolas. Então, assim, eu acho que foi muito disruptivo a marcha do Nicolas, primeiro, por 2 motivos. Primeiro, porque realmente parece que a população está acordando e percebendo que a responsabilidade ela é coletiva. Nenhum salvador da pátria vai arrancar a espada do sovaco e vai resolver os problemas do país. Não vai acontecer. O povo precisa tomar para si essa responsabilidade. Isso ficou muito claro. Mas qual a população que acordou? Porque a gente tem que ter uma estratégia agora de pegar essa marcha para poder sair da bolha. Você entendeu? Isso aqui eu tô falando porque, igual, por exemplo, eu acredito que essa marcha, o maior sentido dessa, se a direita conseguir entender, é pegar todos nós de direita e se unir. Coisa que, Sim, infelizmente, o ano passado, concordo. era até hoje ainda tem. Um atacando para lá, outro atacando para cá, e o que mais que a esquerda tá só lá, ó, batendo palma. Você entendeu? Então eu penso assim, a gente precisa sair dessa bolha, porque, querendo ou não, gente, a gente tem que ser humilde aqui, eles ganharam. Eles ainda estão na frente. A gente precisa reverter. E para Concordo. poder reverter, a gente precisa ter um discurso que a gente vai tentar pegar o que a gente não tem.
Você entendeu? Então, assim, essa marcha a gente precisa chegar naqueles, acordar aqueles que a gente não tem. Porque os que já tem já estavam lá. Sim, Eu tô mentindo? Ah, não. certo. Mas assim, então, o povo acordou. Isso aí que você falou é muito real, mas de uma forma geral, Gleides, sabe o que eu acho que vai acontecer? A direita agora ela vai perceber que realmente ela vai precisar se unir. Que é a única chance que ela tem de derrotar o PT, entendeu? Eu gravei um vídeo no final do ano passado com o delegado Wesley e eu falava justamente isso. Gente, eu não tenho dúvida que vai chegar a hora da terceira via, mas não é para agora. A população ainda não está madura suficiente para sair da polarização, infelizmente. Eu gostaria, sinceramente, que já tivesse saído, mas não dá tempo. Então agora, a direita ela precisa sim se unir. Quando eu falo que foi disruptivo, porque, gente, o cara sair lá de Paracatu andando no meio da estrada e de repente juntar esse monte de gente Fenômeno. sem fazer, sem preparar, sem avisar, sem fazer um preparo antes das pessoas, entendeu? Isso precisa dizer alguma coisa, cara. Entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido, de acordar nós, Entendeu? realmente, para poder dizer que nós Isso, tá 8 meses das isso, eleições, a gente não mudou o isso. foco do que a gente perdeu. Aham, Não mudou. A gente tá com entendeu? os mesmos discursos e não consegue atingir. Porque eu vou dar um exemplo aqui, gente. Eu te garanto, isso aqui é fato, que eu sei gente, que até secretário meu, que depois foi falar para mim que eu achava que nunca tinha votado no Lula. Eu te garanto que o Lula teve 60 milhões de votos. Foi. Foi. Eu acredito que uns 10 milhões de votos ou até mais não votou querendo o Lula. É porque não queria o Bolsonaro. Sim, a rejeição. Infelizmente, a rejeição. É. Né, que ambos têm. Você Uhum. entendeu? Eu acredito que os 58 milhões que o Bolsonaro teve, nós temos ele ainda. Eu acho que esses 58 milhões não votam no Lula de jeito Não, nenhum. não vota, não. Agora, dependendo da estratégia da direita, esses 10, 20 milhões que o Lula teve, que eu acho que era mais por rejeição do Bolsonaro, eles podem vir para nós. Sim. Você entendeu? Só que nós precisamos de um político de direita que tenha um discurso mais popular, Sim, que chega nesse povão. Porque exatamente. o Lula ele tem um voto da ideologia de esquerda, mas ele tem um voto que chama povão. Que é aquele povão que está dentro do supermercado, o trabalhador, a massa trabalhadora, que pega um ônibus. E aí, gente, hoje o político de direita que consegue dialogar com esse povo só tem um. Cleitinho Azevedo. É o Tô único. mentindo? Tá, Não. não. Não tá. Inclusive, eu conversei com ele na academia, nós topamos com ele e eu falei com ele, falei, não existe outra pessoa no Brasil que vai atender a representatividade do povo hoje. Não E quem tem. elege um executivo é a massa. É a É massa. o povão. É. Entendeu? E a gente- Então, a gente precisa ter essa estratégia agora de ter um discurso mais popular É. para poder tentar tirar essa população que está refém do governo do Lula. Porque, no final das contas, gente, isso aqui, para toda a população, o que o Lula melhorou na sua vida? É. Você entendeu? E a A não gente- E aí, ser. só A para gente- fechar com o Nicolas, porque foi inclusive essa conversa que eu tive lá na academia com o Cleitinho. Cara, aí é Daniel só falando, viu? É só a minha opinião, certo? O legado da direita, a próxima geração da direita tem nome e sobrenome. É Nicolas e Cleitinho. Não tem pra ninguém. Podem me cobrar. Que o Nicolas, ele tem a direita, ele é, desculpa Flávio, desculpa Eduardo, o sucessor natural do conservadorismo, para não chamar de bolsonarismo, mas do conservadorismo, é o Nicolas. Certeza. Ponto. Aceita que dói menos. Eu vou votar no Flávio, eu vou fazer campanha pro Flávio. Também. Entende? Vou fazer campanha forte pro Flávio Bolsonaro. Mas vai chegar uma hora da terceira via. E a terceira via, eu já tô aqui, meu nome é Daniel, nome de profeta. Eu já tô profetizando, é Nicolas e Cleitinho. Mas aí que tá, Daniel. A direita, Cada um por um motivo, que se completa totalmente, entendeu? a direita também tem que ser mais inteligente. Porque, por exemplo, aparece uma pessoa de direita que tem um discurso mais voltado para o social, que se conecta com a massa igual o Cleitinho, e a direita queima o Cleitinho. Queima. Qualquer coisa que o Cleitinho, por exemplo, fala, que a Isso, pessoa... mas não é direito. Isso aí é o bolsonarista muito cabeça fechada, é os entendeu? Que fanáticos. qualquer coisa que a gente fala, você é um traidor. Pelo amor de Deus, que traidor, cara. Às vezes a gente tá aqui tentando acertar, a gente aqui tá tentando melhor pro povo, melhor pro Brasil, e às vezes a gente vai discordar, sim.
do bolsonarista raiz, vamos dizer assim, É, e a entendeu? gente, Agora, é uma questão de amadurecimento, entendeu? O problema do bolsonarista raiz é exatamente o mesmo do petista raiz, do lulista raiz. O bolsonarista raiz E demais, outra ele coisa, não pensa. quem vai ganhar as eleições esse ano, e sempre é assim, é quem tem menos rejeição. É, Você não é isso aí. calcula, tem que ter a popularidade para ter voto. Mas a partir do momento que aquele candidato tem muita rejeição, a probabilidade dele perder é grande. mas aí é que tá a inteligência, a direita usar a inteligência. Abraçar uma pessoa que tem um olhar mais social, um discurso mais Exato, social, como o isso, Cleitinho, para perfeito. o Cleitinho, por exemplo, poder comunicar com as massas, trazendo a verdade, sem eufemismo, mostrando que o nosso presidente da República, o Lula, é um estelionatário eleitoral. Por exemplo, prometeu acabar com o desmatamento, o Brasil batendo recorde de desmatamento. Prometeu acabar com o sigilo de 100 anos, criou o sigilo eterno, que no Itamaraty recentemente Uhum. criou o sigilo eterno. Prometeu picanha e entregou a abóbora. Prometeu mais austeridade, responsabilidade com dinheiro público. Nunca se gastou tanto com viagem que não traz nada para o Brasil. Péssimo gestor. Péssimo gestor. Falou que ia acabar com o orçamento secreto, que era o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Ele mais que dobrou o valor do orçamento secreto, Uhum. distribuindo emenda a roda aí para poder comprar o Congresso. Você sabe o que é o pior de tudo, Arthur? Que eu vou provar para vocês aqui, que eu acompanho política desde 1990. Eu lembro da eleição de 1990, eu tinha 8 anos, eu já era ligado em eleições. Aí tinha o Lula, tinha o Collor, eu não lembro se tinha o Maluf, tinha um tal de Afif. Guilherme Afif Domingos. Não tinha isso? É Você isso vê o mesmo. tanto eu era ligado em política. E aí que a população tem que entender que o Lula, ele é esse demônio, esse capeta aí, mas o cara é inteligente, meu irmão. Porra! O Lula não é de esquerda. Ele sabe comunicar com o Ele povo. sabe comunicar. Não, mas esse é o ponto. Quando surgiu o PT não era um partido 100% de esquerda. Partido de esquerda é PSOL, é PCdoB. O PT é partido do trabalhador. O que o Lula mais brigava até 2012, 2016, era a pauta do trabalhador, dessa população carente que precisa ter acesso à saúde, melhorar a vida do povo. É isso que o Lula brigava. Por isso que ele é aclamado por essa população, que realmente ele era a voz dessa população. Aí veio o Bolsonaro em 2016 com essas pautas mais ideológicas, de direita, de conservadorismo, ideologia de gênero, que tem que bater. O Lula, muito esperto, pessoal, viu que o trem estava dividiu o país, vou pegar essa turma. Então ele pegou a turma que já era dele, que é as pessoas mais humildes, que sonham que o Lula vai melhorar a vida deles e nunca melhora, e pegou esse povo de ideologia, que é universitário, que é LGBT, que querendo, gente. Eu penso assim, eu como gestor, eu não tenho que dar palpite na sua vida homossexual seu, não. Se você é homossexual, não, meu eu não, irmão. sai fora. Não, não tô falando você, não. Se o cara vai casar com um homem, vai casar. Problema do cara. Eu tenho que levar a saúde, a educação para ele. A vida pessoal do cara é do cara. É uma dessas coisas que fez, infelizmente, o Bolsonaro perder. Não é porque o Bolsonaro ele era homofóbico, não. É porque eles criaram uma narrativa. Exato. A Globo criou. Aí você quer pegar um canal que as pessoas acreditam que a novela é realidade? É. Eu não vou falar a pessoa que não, porque senão depois vai querer me bater. Mas eu tenho um conhecido meu que ele acredita em novela. Acha que é verdade. Quando o vilão tá lá pronto, não, se eu ver esse cara na rua, eu vou bater nele. Aí você tá a Rede Globo lá batendo no Bolsonaro, falando que ele é homofóbico, que ele é racista, que ele é isso. Pegou, meu irmão. É isso Pegou. Homossexual não vota no Bolsonaro. Um homossexual tem um irmão, tem um pai, tem uma mãe. É isso Não, mesmo. tô falando que é 100%, não. Mas você Não, coloca, a maioria não vota. você coloca ali 80%. É. O que é 80% de homossexual que tem no país? Realmente é uma massa de voto que precisa ter cuidado com ela? Precisa, né? Com certeza. Também porque estão Eu um acho que número isso muito foi um erro grande. demais pro país tentar separar isso como que... Isso. E aí, por exemplo, o homossexual vai votar na esquerda porque ela... Não, meu amigo, você tem que votar num cara, independente se você é de direita ou esquerda, que ele vai olhar pela vida do coletivo, do que ele vai melhorar a sua vida. Não porque o político de direita tem, às vezes, alguns que é contra e de esquerda a favor. Não tem nada disso, não. Você entendeu? Eu acho que foi uma pauta que não deveria ter entrado e que dividiu o país e, querendo, no final das contas, é um peso muito grande. Com certeza. Eu vejo assim que o político ideal, para mim, na minha concepção, minha visão de vida, é um político que tem a visão social, mas tem uma visão conservadora nos costumes. Porque, por exemplo, eu não sou de direita porque eu quero, não. A esquerda praticamente obriga a gente a ser de direita por causa das coisas que eles defendem, né? É verdade. Porque, por exemplo, a gente que é cristão, a gente que
eh, teve algum tipo de educação na infância, né, eu conheço a história do Gleides, muito do que seu pai te ensinou, você leva para a política também. A gente quer o desenvolvimento integral do ser humano, a esquerda não, a esquerda quer a liberação das drogas. A direita, por exemplo, quem é pai, eu ainda não sou, mas eu acredito que o Gleides, por exemplo, que é pai, inclusive tem um filho muito inteligente também, meu xará que quer entrar na política, o Arthur. Inclusive é meu leitor, viu? Tá lendo meu livro, me deu Tá. feedback e tá curtindo o livro também. É isso aí. O Gleides, por exemplo, o Daniel também é pai, quer que o filho na escola seja ensinado a ciência de verdade, né? Português, Sim, lógico. matemática, É isso. Física, não ideologia de gênero. Ah, O- não, isso é uma Entendeu? covardia, cara. Por exemplo, que é o que a esquerda defende. A esquerda também defende o assassinato de crianças nos ventres de suas mães, que o aborto é um assassinato, a gente não pode ter eufemismo. E a gente que é cristão, a gente quer promover a vida. Então eu vejo que o político de direita perfeito seria esse, que defendesse essas pautas que são caras para nós cristãos, mas que trouxesse de Social. volta a pauta social, porque a pauta social não é da esquerda. Eles sequestraram a pauta social para poder utilizar os mais humildes como massa de manobra. Arthur, você falou tudo nessa fala sua aí. Se ela pudesse multiplicar e chegar na população mais carente para poder entender isso, né? Porque às vezes se rotula que um político de direita ele não tem esse olhar social, que ele não gosta de pobre, que o negócio dele é só defender rico, e não tem nada disso. Eu falo isso por nós lá, tanto o meu irmão Eduardo, o Cleito, eu, às vezes, até a direita às vezes tenta taxar meu irmão, esse Cleitinho não é de direita, não. A própria direita, às vezes, já falou, mas não é. É porque a gente veio de baixo. A vida inteira foi pobre e continua pobre. Porque político que tá na política e ficou rico é porque roubou. Porque o cara que tá na política, igual eu tô falando eu. Se eu sair da prefeitura amanhã, meu irmão, eu tô quebrado, eu não tenho nada. Nada, nada, nada. Eu não tenho R$ 10.000 no banco para eu poder começar o meu mês. Você entendeu? Então, assim, porque a política vai te dar um padrão de vida bom. Pra você poder ter um carrinho, poder viajar, poder comprar uma roupa. Agora, ficar rico, se o cara for rico, roubou. A não ser que Exatamente. ele fosse um empresário e Uhum. entrou na política, tipo Zema. Isso. Entendeu? Mas é coisa de antiga. Então, assim, eu falo por nós, né, eu e meus irmãos, a gente é de direita. A gente tem essas pautas, igual você falou, que é contra o aborto, que não quer um filho seu fumar maconha, tem que ser proibido mesmo. Mas, em compensação, a gente quer lutar por essas pessoas mais pobres, para poder elas. Porque o problema do Brasil é porque o rico está aqui, ó, e o pobre está aqui. Eu, no mínimo, eu quero deixar o pobre aqui, ó. Você entendeu? O cara tem que ter um direito de poder viajar, de poder ter um carro, de poder ter uma casa. Pelo amor de Deus, gente. O que você vai levar da vida? Eu não sei isso. Você sabe o que eu defendo? De novo, gente. Sinceramente, do fundo do meu coração, que a gente vai dar um salto violento de grande o dia que a gente parar de olhar para a ideologia. A gente começar a olhar para as pessoas e no processo eleitoral a gente lembrar que a gente está contratando um empregado. O povo, pelo voto, ele está contratando um empregado para prestar para ele um Ó, serviço. você está falando empregado, uma pauta que o meu irmão defende e a direita fala que ele defende, aí ele não é de direita. A escala 6 por 1. Sim. Você entendeu? Eu vou te falar uma coisa. É uma situação que ela tem que ser discutida. Porque daqui uns dias você não vai ter mão de obra. Você entendeu? Eu acredito que a melhor opção é discutir entre o empregado e o patrão. Ele negociar as horas de trabalho dele. Você entendeu? Porque hoje, gente, e também o empresário também, do jeito que tá, ele não consegue. Você acha que o empresário não queria pagar mais do que um salário mínimo? Não. Claro que queria. Só que a quantidade de tributo que ele tem, ele não consegue. Isso. E hoje, o cara vai trabalhar lá praticamente 6 vezes por semana para ganhar R$ 1.000 e poucos. Você entendeu? Então, assim, isso aí é uma pauta que tem que ser. Não pode ser populista, de querer, igual gente querer passar para 4, outros querer passar. Não, vamos discutir de uma forma técnica para poder ter o equilíbrio entre o empresário e o empregado. A melhor forma você já disse qual que é. Isso não pode vir na lei. Isso tem que ser um pacto entre o empregador e o empregado. Quando saiu a lei de estágio, eu tinha escritório de advocacia. Os estagiários começaram a comemorar, porque agora semana de prova podia faltar para estudar, só podia ter jornada de no máximo 4 horas por dia de estágio. Sabe o que eu fiz? Mandei embora todos os estagiários, contratei só advogado recém-formado. Na época eu não tinha tempo, era muita coisa em jogo, era dinheiro, era muito cliente para atender.
Eu lá ia querer ficar babando o ovo de estagiário, cara. Cancelei todos os contratos de estágio e abri para advogados recém-formados com OAB queriam fazer um trabalho de estagiário, mas choveu gente para poder. Porque o que acontece? Como tem muita faculdade de direito, você tinha muito advogado formado, mas que nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar num escritório. E aí eles não estavam na lei do estágio, já estava com o canudo na mão. Ou seja, a lei que começa a apertar demais o empresário simplesmente ele arruma uma outra forma para ele não ter que ficar refém dessa lei. Então, esse negócio da jornada, a minha opinião, com base no que eu vivi, e inclusive relatei uma parte aqui, é o seguinte: isso não tem que estar na lei. Isso tem que ser um acordo entre o empresário e o empregado. E aí você fala, mas o empresário sempre vai explorar. Não, não vai, porque aí o mercado ele se ajeita. Você vai ter empresários que vão dar bons benefícios e atrair mão de obra, para atrair mão de obra qualificada. Ó, você vai ter 3 dias de home office, você vai ter um sistema híbrido. O empresário ele tem interesse que o empregado trabalhe feliz. Se ele visa lucro, o empregado dele tem que estar trabalhando satisfeito, senão ele não vai ser produtivo. Claro. Entende? O maior sócio do empregado, gente, do patrão é o É o empregado. Se ele não empregado. tiver, como que vai tocar uma É. empresa? Você Entendeu? entende? Então tem que ter esse olhar humano para os dois, tanto É. para quem está empreendendo, né, e para quem está trabalhando. Isso Uma aí. coisa é fato, gente, e se vai variar muito do que você quer da sua vida. Se você quer crescer na vida, não é com 5 dias de trabalho, 4 dias de trabalho que você vai prosperar. Exato. Até Deus, que criou o mundo, ele trabalhou em 6 dias. Exatamente. E descansou um. E descansou um. Então não precisa falar mais nada, não. Pronto. Matou a pau, macetou. Ué. É Pegou isso no mesmo. ponto. É isso Ô, mesmo. Gleides, quem votou assim no você, na sua família, já sabe desde sempre que vocês têm esse olhar social, né? Desde a sua primeira campanha, eu lembro muito bem que o senhor falava que a gestão do senhor seria de fora para dentro, para a cidade, olhando para as pessoas mais necessitadas. Qual a avaliação que você faz assim do seu mandato que passou, né? Porque dizem que o senhor será candidato, então até qual data, por exemplo, se o senhor for candidato a deputado federal, você tem que sair da prefeitura, renunciar ao cargo? Aí eu tenho que me desligar totalmente, porque aí eu saindo eu não volto mais não, porque o legislativo pode, né? Por exemplo, o cara que é senador, vereador, deputado, se ele sai para candidatar para um outro cargo, se ele perder, ele volta. Eu não, eu se eu for candidato a deputado, eu saio 31 de março e não volto mais não. E não posso ser candidato a prefeito também na próxima mais não. Eu vejo assim que qualquer pessoa que tem 2 neurônios para pensar, que consegue enxergar, só andar nas ruas de Divinópolis, andar por Divinópolis, que vai ver que foi a melhor gestão da história de Divinópolis Cara, disparado, né? vamos falar de número. É. Divinópolis já é difícil. Precisa ver quantos prefeitos foram reeleitos. Precisa ver Só quantos. 2, né? Eu e o E o Vladimir. Vladimir, não é isso? Agora, E ser aumentar reeleito os votos ainda. Dobrar. mais voto, dobrando, batendo histórico, 80% de voto. Cara, você vai falar o quê dessa gestão, cara? Você Exatamente. entendeu? Não tem conversa. Aí os números não mentem, entendeu? E outra coisa, a gente sabe, cara, a cidade mudou. Eu já falei isso aqui uma vez. O Gleitz, ele colocou o sarrafo lá em cima, porque o próximo, velho, Aumentou. É isso que eu o quero perguntar próximo para ele. vai ralar, seja quem for. Eu tenho pena desse coitado que entrar aí agora, velho. Porque a população tá acostumada com um nível de acolhimento e de atendimento, primeiro, que nunca existiu. Os números estão aí, entendeu? E agora? Para onde vai a cidade? É só a oposição que não vê isso, né? Entendeu? A população vê. É. É até isso que eu quero perguntar para o senhor, assim, qual que é o balanço assim, que você vê da eficiência da sua gestão e também qual para o futuro de Divinópolis também, como é que você enxerga as próximas gestões, o que tem que ser feito ainda que não foi feito? Ah, tem muita coisa para poder fazer, até porque a cidade não para. Igual você pega, igual, por exemplo, essa questão das chuvas, demanda o tempo todo. Coitado de todos os prefeitos nesse momento agora, de dezembro, janeiro, fevereiro, porque são essas chuvas mais volumosas, né, que chega a dar enchente. E aí, às vezes, não tem nem engrenagem que suporta a questão da natureza. Mas a questão de quem for me substituir, realmente, igual o Daniel falou, ele vai ter uma pressão muito grande. Porque o Divinopolitano vai aceitar menos do que eu fiz, não. E eu fiz e tô fazendo muito mais, porque você pode reparar que sempre numa reeleição, depois que o cara ganha, a tendência é todo mundo falar assim, esse cara ganhou e agora relaxou. Você pega o ano passado, você viu, ué. É. E esse ano vai ser mais ainda. É.
Porque tem muita coisa para acontecer ainda. A questão é porque o poder público, as coisas é burocrático, mas tem coisa demais para poder entregar, como posto de saúde, escola, a ponte, o DTC ali, que eu vou transformar ele Lagoa da no Cidil. Lagoa do Cidil, no centro de inclusão para autista, né? Para as mães atípicas, asfalto, calçamento, iluminação pública, o Questão do hospital trânsito, regional, É. questão do trânsito do centro da Guarda cidade. Municipal. É. guarda municipal, tem Ah, coisa demais Tem, para velho. Tem poder muita coisa. para entregar, entendeu? Mas muita mesmo. E ainda eu tenho o meu irmão, se ele vier candidato a governador ganhar, isso aqui vai virar outra coisa também. Que é claro que vai ter um olhar diferenciado para a região. Ah, E se ele não ganhar, continuar como senador, eu ainda tenho um senador para Sim, poder despejar recurso aqui em Divinópolis. Mas, no mínimo, 2 deputados. sim. E o próximo também vai passar apertado, porque nunca a gente teve um prefeito na cidade que tivesse um contato tão É, próximo com o isso povo. aí, isso aí eu vou ser honesto com você. Não vai ter. Igual eu, não vai ter. Esquece que não vai Não ter, tem não. mesmo, Porque não. Não tem esse perfil, não não. tem. Ô Daniel, qual prefeito em Divinópolis faria o que o Gleidson fez hoje com nós, né? Você A é gente ligou louco. assim em cima da hora para ele, uma Não. disponibilidade completa de poder vir cá atender a gente. E ainda falou que a gente tinha que dar uma carona para ele, passamos na casa dele. Qual prefeito de Divinópolis teria esse contato, essa Não, não disponibilidade tem, com o não povo? tem. Isso aí nós vamos sentir muita vai, saudade. você vai. Vai. Porque na questão sim, de gestão, eu acredito que o próximo prefeito pode até continuar mantendo essas obras. Mas em questão de acesso, igual a população tem de ter um WhatsApp que eu respondo 4 horas da manhã, meia-noite, que eu não durmo tentando ajudar a população, com toda humildade, eu acredito É que difícil. vai ser. Pode Muito vir? difícil. Não sei, mas vai ser difícil. E o senhor tá treinando assim seu filho para poder entrar na política também, meu xará, o Arthur? Com certeza, porque o Daniel é pai. Você não é pai ainda não. Você vai negar um pedido de um filho? Jamais. E eu vou te falar uma coisa, que eu até me emociono para poder falar isso aqui. Eu tenho certeza que já vai estar no sangue dele essa questão da política, que ele vai ser um político, ou se vai ser vereador, prefeito, deputado, e eu tenho certeza que ele vai ser 1000 vezes melhor que eu. Porque eu, na idade dele, vou estar com 17 anos, 18 anos, eu cantava na Praça da Playboy, ou em Niterói. O meu filho, igual hoje, ele chega todo dia em casa depois do serviço dele, que ganha, tá trabalhando, ganhando um salário mínimo, né? Que eu poderia estar em qualquer lugar aí, tá trabalhando na humildade, ele chega cantando louvor, meu irmão. Que menino da idade de 18 anos tá cantando louvor? É verdade. Que menino de 18 anos tem uma namorada que eles faz devocional todo dia de madrugada? Você entendeu? Que menino que fica chamando eu toda hora para ir para o culto? Você entendeu? Não, papai, vamos hoje. Que menino que você entendeu? Então, olha o que vai ser esse cara daqui 5, 10 anos, Sim. se por acaso eu estiver na política. Então você fala assim, não, mas a família Azevedo, coloco meu filho mesmo, o Arthur eu coloco, porque eu tenho certeza que ele vai ser melhor que eu. E quanto mais Gleidson, Arthur, Cleitinho, Davi tiver na política, quem vai ganhar é a população. Sim, também acho. Com certeza absoluta. Pessoal, meu amigo Gabriel me alertou aqui que o nosso tempo acabou. Então usem aí uns 5 minutinhos cada um para vocês darem um recado para a população, para os nossos ouvintes. O tempo é de vocês. Eu quero agradecer a oportunidade, assim, o Gleidson, eu vejo que é um amigo que eu fiz na política. As pessoas me perguntam muito se eu um dia vou entrar na política, que eu vou entrar. Eu quero contribuir. Mas o cargo, por exemplo, que eu vou exercer, eu já falei isso com o Gleidson, tem que estar alinhado com eles, porque eu tenho uma gratidão, Gleidson, pelo seu trabalho aqui em Divinópolis, porque todo divinopolitano de bom coração, que consegue enxergar as pessoas e que o que foi feito não tem hipocrisia, sabe que foi uma revolução que foi feita em Divinópolis. Então eu quero agradecer a oportunidade de ser seu amigo, também estar aqui te entrevistando, e conte sempre comigo. Para mim é uma honra, Arthur, estar sendo aqui entrevistado por vocês dois, principalmente por você. Eu vejo que é um cara de direita, mas é uma mente mais aberta e que precisa de mais Arthur da direita para poder levar esse posicionamento, igual você falou, que essa pauta do social não é da esquerda, que nós da direita mais da direita precisa abraçar isso. A gente precisa continuar no discurso, mas entregar mais resultado. Você entendeu? Política de direita, principalmente agora, nesse ano, tem que ser mais humilde, de reconhecer que as eleições já passaram, que nós perdemos as eleições, que nós precisa virar esse jogo. Nós só vai virar esse jogo à direita com humildade e com discurso não tão agressivo e mais popular, que vai atingir mais o povão. É esse recado que eu deixo
para toda a população de direita, especialmente quem é de direita. Agradeço a vocês dois. Estamos aqui com o presente da cidade de Divinópolis. Estamos aqui também com o futuro da cidade de Divinópolis. Já estou profetizando também. Você ainda vai ter sua chance e pode contar comigo, porque eu tenho certeza que você vai fazer um belo trabalho aqui. E, galera, foi muito bom. Foi de repente, foi completamente sem programar. Era para ser às 9 horas, puxamos para as 19, que era a hora que o Gleidson tinha disponível, e deu tudo certo. E a ideia que eu digo sempre aqui, que levo adiante, é o seguinte: a gente acreditando nas coisas, as coisas acontecem. De uma forma ou de outra, elas acontecem. Nada é impossível para um coração cheio de vontade, principalmente um coração apaixonado igual o meu. Afinal de contas, se eu posso, vocês podem. Se nós pode, Divi pode. Divi pode. Valeu, família! Tamo junto!